Apesar de estar impresso nas capas de todos os seus livros, George Orwell não é o verdadeiro nome do autor. Nascido Eric Arthur Blair, o escritor assumiu o pseudônimo de George Orwell desde o lançamento do seu primeiro livro, Na Pior, em Paris e Londres, em 1933. Por isso, a maioria das pessoas que realmente conheciam seu primeiro nome eram da família ou amigos muito próximos que o conheciam antes da fama. O nome teria surgido por causa de uma grande reviravolta na vida de Orwell, após diversos conflitos armados e internos enquanto servia ao Império Britânico. Seu sobrenome deriva do rio Warren, que desagua no sudeste da Inglaterra. O escritor nasceu em 25 de junho de 1903, na cidade de Mota Hari, que na época pertencia à Índia Britânica. Era filho de um oficial britânico a serviço da coroa e sua mãe, de origem francesa, era filha de uma comerciante. Em 1991, se mudou para a cidade inglesa de Sussex com sua família, onde viveu nos padrões da classe média. Ingressou com o internato de traços de brilhantismo e por ter menos condições econômicas do que seus colegas de classe. Por sua inteligência, conseguiu ser aprovado em duas escolas de elite, Winchester e Eton. Optou pela segunda, onde permaneceu estudando, graças à bolsa de estudo que lhe foi concedida. Em Eton, publicou seus primeiros textos periódicos da escola. Teve aulas com Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo. Quando terminou o colegial, decidiu seguir a tradição familiar no exército e não frequentou nenhuma universidade mais tarde. Orwell se alistou na Polícia Imperial da Índia em 1922 e serviu durante 5 anos, o tempo suficiente para que o autor começasse a destacar o imperialismo britânico. Dessa experiência foram criados alguns ensaios com Shotgun, An Elephant and Hanging e livros Dias na Birmania, que denuncia a verdadeira face do Império Britânico na Índia e, consequentemente, o mundo inteiro. Em 1933, lançou seu primeiro livro, no qual Eric assumiu seu pseudônimo, e 3 anos depois retornou à rotina de conflitos armados. Lutou na Guerra Civil Espanhola, onde um disparo de um franco-atirador fascista atingiu sua garganta, o que deixou sem poder de fala por algumas semanas. Foi durante uma folga do serviço em 1927, enquanto estava na Inglaterra, que Orwell finalmente decidiu abandonar a carreira pública e militar para se tornar escritor. Viveu em Paris entre 1928 e 1929, onde começou a escrever os primeiros rascunhos de obras que o próprio autor afirma ter destruído por causa de sua pouca qualidade. Sem estabilidade, o autor passou fome em alguns momentos e se viu obrigado a conviver com criminosos e mendigos da cidade. De acordo com o biógrafo Jeff Mears e com a gaúcha Mabel Lillian Sinclair Fiers, foi uma figura extremamente importante na sua vida profissional e pessoal de Orwell. Foi ela que convenceu o leitor Leonard Moore a publicar em 1933 o seu primeiro livro, do escritor, Na Pior, em Paris e Londres. Além disso, também ajudava Orwell a melhorar sua relação com o pai, e criticava por ter abandonado o serviço imperial e começado a viver na Boêmia. Segundo Mears Mabel, também foi amante do escritor, que morreu em 1990 aos 100 anos. O gosto por conflitos e por contestar o poder aproximou Orwell não só da literatura, como também do jornalismo. Hoje, a Orwell Foundation, a organização criada pelo primeiro biógrafo do escritor, Sir Bernard Crick, se dedica a reconhecer grandes trabalhos jornalísticos e jovens talentos da escrita política. Com um texto crítico e preciso, os romances de George Orwell acumulou admiráveis até hoje. Alguns dos mais famosos são David Bohr e Anthony Burgess, autor de Laranja Mecânica, que foi influenciado por 1984, obra que considera uma das 5 distópias mais importantes da literatura. O mesmo livro também era um dos favoritos do icônico David Bowie, que em uma entrevista a Rolling Stones em 1974 revelou que estava até trabalhando na adaptação da obra para a TV. O projeto teria formato musical, mas nunca vingou. Em janeiro de 2017, o livro 1984 liderou a lista de mais vendidos na Amazon, após a posse de Donald Trump, 45º presidente dos Estados Unidos. De acordo com a editora norte-americana que publicou a obra, as vendas tiveram um aumento de 10.000%. Apesar de ter trabalhado no exército por muito tempo, não foi um conflito armado que tirou a vida de George Orwell. O escritor morreu aos 46 anos no dia
21 de janeiro de 1950, em Londres, por causa de um quadro de tuberculose. Foi enterrado na igreja anglicana All Saints Churchyard, onde o túmulo se identifica apenas como Eric Arthur Blair, sem sinal de seu famoso pseudônimo. Em 1945, quando o escritor inglês resolveu escrever a magnífica sátira A Revolução dos Bichos, tinha como objetivo fazer uma crítica ao comunismo proposto pela Rússia na época de Stalin. A obra narra uma revolta feita pelos animais de uma fazenda, liderada pelos porcos Napoleão e Bola de Neve, que tinham como proposta a criação de uma sociedade utópica. No decorrer dos dias, os dois porcos, que induziram os animais da fazenda a acreditarem que a partir da revolução todos seriam iguais, começaram a gozar de certas mordomias, tanto é que acabaram por declarar que todos os animais são iguais, mas alguns são mais que outros. A partir daí, entendeu-se que a suposta revolução tinha resultado numa ditadura. Todos esses acontecimentos têm uma intensa relação com o nosso país, onde 38 mil agentes públicos gozam do foro privilegiado, que nada mais é que alguns são mais iguais que outros. Isso nos mostra que nossa democracia está em xeque, ou que estamos mais próximos de uma ditadura. Vamos comparar os propósitos da Revolução dos Bichos e aquilo que está na nossa Constituição Federal. Compare o que diz o artigo 5 da Constituição com a mensagem dos porcos Bola de Neve e Napoleão e tiramos nossas próprias conclusões. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Qualquer semelhança não é mera coincidência. O autor faz uma reflexão acerca da impossibilidade de alcançar o poder sem perder a honestidade, onde os mais fracos, quando conseguem o poder, são corrompidos pelo meio. Podemos fazer uma analogia também com os porcos mudam o sentido do animalismo. No nosso país, isso se mostra quando as pessoas no poder mudam a Constituição para se beneficiar, deixando de lado o povo. Por exemplo, algo que aconteceu recentemente, a reforma da Previdência. Garganta. O Garganta é um porco inteligente, sem ética, que falava muito. Tinha um poder extremo de persuasão e uma grande facilidade de argumentação. Convencia através da linguagem, um verdadeiro político. Modificou e manipulou os mandamentos do animalismo para beneficiar Napoleão, se aproveitando que grande parte dos bichos eram analfabetos. O personagem é uma alusão ao departamento de propaganda do governo Lenin, que convencia os animais a acreditarem e seguirem Napoleão. No governo Lenin, trabalhavam para Stalin, dando suporte à sua imagem. Usou de todas as mentiras para que o povo continuasse a seguir Stalin e se beneficiou do fato de a educação nacional ser controlada. O porco era um tipo de Právida de 4 patas. O Právida foi o principal jornal da União Soviética e um órgão oficial do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética entre 1918 e 1991. O jornal ainda existe e está em circulação na Rússia, mas ficou mais conhecido nos países ocidentais por seus pronunciamentos durante o período de Guerra Fria. Existe ainda um outro número de outros jornais menos famosos em outros países que também se chamam Právida. Uma palavra que Garganta dizia constantemente era camaradas. É muito comum no decorrer do livro você ver o personagem dizendo isso, pois todas as vezes que ia se pronunciar a favor de Napoleão, começava a frase com camaradas, assim se tornando mais próximo de seus ouvintes. A relação da obra de George Orwell e o álbum Animals. O Pink Floyd sempre bebeu do rio furtivo da filosofia. Músicas complexas e profundas são expressadas com mãos poéticas pela banda. Dinheiro, ambição, guerra, egoísmo, loucura e política são dos temas abordados de forma contundente pelos músicos. Claro que, para isso, as bases literárias formam o alicerce de seus incríveis álbuns. O exemplo é o disco Animals, de 1977, que foi totalmente inspirado pela obra do escritor George Orwell, Animal Farm, publicado em 1945. Neste álbum estão presentes 5 músicas: Pigs on the Wing, Dogs, Parte 1, Dogs Conclusion, Pigs 3 Different Ones e Sheep. A banda fez muita história no rock, produzindo por volta de 33 álbuns em sua carreira. The Wall, 1979, The Dark Side of the Moon, 1973, Wish You Were Here, 1975,
Animals 1977, The Division Bell 1994, Mirror 1971, Atom Heart Mother 1970, Pulse 1995, The Final Cut 1983, Umaguma 1969, The Piper at the Gates of 1967, The Dangerous Rifle 2014 são alguns deles. As músicas que utilizamos no vídeo são Pigs on the Wing e Pigs 3 Different Ones.